A Rádio Haste está no ar mais uma vez. Hoje a Rádio Haste comemora um ano. Na verdade, a gente comemorou um ano no mês passado, hoje é dia 24 de setembro de 2025, mas escolhemos essa data, conseguimos reunir um bom número de pessoas para celebrar um ano do projeto Rádio Acadêmico Haste, mais conhecido como Rádio Haste. Eu sou o professor Viana, professor de matemática da UAST e coordenador do projeto. E convido para esse primeiro momento docentes e discentes dos cursos diurnos. Começando aqui com o Nivaldo Ferreira, professor do curso de Engenharia de Pesca e Biologia. Ele faz questão de dizer que é Biologia, ele é futuro coordenador, né? Exato. Eu sou biólogo também, né? Eu sou biólogo e eu atuo nos dois cursos, né? No curso de Engenharia de Pesca e no curso de Biologia. Isso disciplinas dos dois cursos. Tem um bom desafio pela frente, né? É um grande desafio, mas né, tem que Foi a primeira vez coordenador de curso? Na graduação, sim. Foi da pós, né? Fui eventual substituto na pós, acabei de sair. Biodiversidade. De Biodiversidade e Conservação. Acabei de sair e agora esse desafio de iniciar, né, na coordenação do Que abrange as duas áreas, né, Nivaldo? Tanto biologia como a de pesca. E está tudo interligado, né? Sim. Lá no laboratório, meus alunos, a grande maioria hoje são de biólogos, né? De alunos da biologia. Né? Então tem alunos da biologia e da pesca. Tudo interligado, né? Trabalho com peixes, né? Então a gente estuda a questão de produção, de biologia, conservação também. Então está tudo interligado, né? Desde a pós-graduação até a graduação. Qual a importância da engenharia de pesca no sertão? Porque tem gente que diz assim, você vai estudar engenharia de pesca em Serra Drada, você vai fazer o que lá? Você deveria estar em Recife, Maceió, Fortaleza, Exato. Salvador, muita gente pensa isso, mas tem um papel importante a engenharia de pesca no sertão, seja na questão da conservação também de espécies aquáticas, né? A engenharia de pesca pode atuar também na conservação, como também na produção de organismos aquáticos para alimentação, né? A produção de peixes, camarões. A gente tem algumas regiões aqui próximas que produzem, então tem um potencial sim, produção de alimentos. Né? Nivaldo, pela primeira vez aqui na Rádio Haste, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com você. Vai ter outras oportunidades que a gente vai se aprofundar um pouco mais na tua área, a gente bater um papo, você vai ser convidado em breve. Certo? Ao seu lado tem Davi Laurênio, que é discente de biologia. Né? Bom, né? Que massa. Davi, pela primeira vez esteve aqui na rádio. Davi, que é filho do professor André Laurênio, que já esteve na Rádio Haste, no Herbário, acesse lá o vídeo Herbário. Ou também, se quiser, acesse o playlist Biologia na Rádio, que tem vários vídeos com os professores de Biologia, tem Cláudia Helena, tem André Lima e outros. E André Laurênio deu sua contribuição lá no Herbário, foi bem bacana o vídeo, muito massa lá. Davi, um prazer aqui na rádio. Estudante de qual período? Sou estudante do quarto período agora de Biologia. Você foi no aluno cálculo em 2 ou só no 2? Foi só no meu. Só no 2, foi. Davi é não é porque ele está aqui na minha frente não, mas Davi é um aluno curioso, eu acho muito interessante que nas aulas ele sei fazer perguntas bem curiosas e assim, ele gostava de sempre instigar, né? Ele falava, professor, mas tem aquela área que não sei o que, ele sempre trazia um questionamento, né? Eu acho muito interessante o perfil de Davi como estudante. E aí, Davi, você se interessa em que área da biologia? Já tem em mente assim alguma? Eu brinco dizendo que eu estou com o pé na química e outro na biologia, porque eu gosto muito da área das aplicações de produtos, nesse caso que eu estou fazendo agora, de extratos e óleos de plantas, em outras plantas, na questão de possível herbicida natural, biológico, ou em bactérias, porque eu tenho muita curiosidade nessa área da microbiologia também. Mas no momento tu está estudando mais a química mesmo aplicada à botânica, não é isso? É mais em relação a isso, em relação ao potencial, especificamente é o potencial que um extrato de uma planta tem de interferir no crescimento e na germinação da outra planta. No momento tu está pagando quais disciplinas? Estou pagando bioclimatologia da fisiologia, zoologia D, estou pagando a optativa também de educação para as relações étnico-raciais da química. E bioquímica 2, bioestatística 1 e citologia e genética molecular. Davi daqui a pouco vai indicar um livro, né? Assim como o professor Nivaldo também. Fique à vontade, viu? Eu estou conduzindo aqui o bate-papo, mas vocês podem intervir a qualquer momento e estar aqui num bate-papo informal sobre nossos trabalhos aqui na UAST. Ao meu lado, a professora Rosa Molato, representante da engenharia de pesca e biologia, da Vila Lênia, agora ativamente da agronomia,
convidei a professora Rosa Mulato, que já esteve na rádio em alguns momentos. Inclusive, a Rosa me entrevistou. Foi o único momento em que eu fui entrevistado na rádio, eu achei bem legal, porque a Adriana Simão estava também junto. Então eu entrevistei a Adriana e a Rosa me entrevistou. Então foi uma conversa bem legal mesmo. Não foi, Rosa? Obrigado por ser mais uma vez aqui, Rosa. Paraibana, de Areia. De Areia, Mato Brejo, né? Sou engenheira agrônoma, sou formada pela Universidade Federal da Paraíba, Areia, campus 2, né? Mestrado em manejo de solo e água, né? E doutorado na Unesp, Botucatu, e professora da UASP há 16 anos. Tá? Professora, as disciplinas que você seleciona são olericultura. Olericultura e controle de plantas invasoras. Qual a importância dessas disciplinas dentro do curso de agronomia, professora? A olericultura representa uma das maiores áreas em termos de cultivo, né? O Brasil ele é um país agrícola, né? E a gente tem várias culturas e a gente tem a olericultura que produz, não que é o arte de produzir hortaliças. A importância é que 75% da produção de olerícolas vem da agricultura familiar, certo? Então isso traz aí emprego, renda e contribuindo ainda, logicamente, com o agronegócio, porque tem também uma parte da olericultura que é a produção em grande escala, né? Entra inclusive no ramo da exportação, que aí vem batata, né? Vem melão, o Brasil, o melão do Nordeste é considerado o melhor do mundo, né? Produzido aqui no Rio Grande do Norte. Com relação ainda, né, a produção de hortaliças, uma das características interessantes também é que você pode cultivar na forma de hortas. Então, hortas em pequenos espaços, hortas em hidroponia, em aquaponia, né, nesse estilo de integração. Também como tem a engenharia de pesca e biologia estão sempre conversando, mas a engenharia de pesca com a agronomia também tem uma conexão. Inclusive, eu e a professora Rosa, nós trabalhamos. Nós estamos numa parceria aí com um projeto, né, onde está avaliando a produção, como a produção do resíduo pode, da água residual, pode ser utilizada para a produção de hortaliças, né? Então, com relação às plantas invasoras, né, rapidamente, quando a gente pensa em produção, a gente pensa em reduzir ao máximo todos os fatores que possam comprometer a produção. E as plantas invasoras entram não somente controlando, né, ou competindo com a água dos nutrientes, mas também hospedando pragas e doenças que depois isso vai implicar no maior custo, custo ambiental também, né, porque você, além de se preocupar com toda a produção, ele ainda tem que pensar no manejo de plantas invasoras, e quando a gente pensa em grande escala, não dá para pensar na enxada, né? Não dá para pensar numa roçadeira, então tem que pensar em alta tecnologia. E aí entra a questão dos herbicidas, né, mais ecológicos, né, que possam atender à produção, né, ao consumo para produzir um alimento de qualidade, né, ou que seja tenha qualidade de exportação, mas sem comprometer o ambiente, a saúde. Tem um vídeo na rádio, eu acho que eu estava na biblioteca procurando um livro para indicar, eu até ia chamar a Rosa, ela me indicou alguns livros. A Rosa não pôde participar nesse dia, aí eu pensei, eu mesmo vou indicar esse livro, não sou da área, não vou. Comecei a ler um pouquinho do livro, Rosa. Sim. Aí eu fui para casa, aí eu li só na introdução, como eu não sou da área, eu procurei falar o mínimo possível, né, para também não falar muita besteira, né. Aí eu aproveitei e coloquei música também, então eu vou indicar a música e vou falar um pouco do livro. Aí foi o livro de Hermes Laninhas. E no mesmo vídeo está lá tem uma playlist de músicas e livros, né, onde eu faço indicação tanto de música e de livro no mesmo vídeo. E nesse mesmo dia eu indiquei músicos de jazz no ano de 1959, que foi o ano de ouro do jazz, porque foram 4 grandes discos que foram lançados naquela época e que deram suporte para o gênero musical. Inclusive foi suporte para outros gêneros musicais, né, que muitos se beneficiaram por conta dessa era de ouro do jazz no finalzinho dos anos 50. Rosa, a gente pode continuar batendo papo. Eu vou chamar Orlando e Vicente aqui, mas a gente está num bate-papo bem descontraído. Você vai fazer perguntas, fique à vontade, tá bom? Eu queria
eu fico muito feliz também porque tenho parceiros, né? Apesar de eu praticamente trabalhar sozinho no projeto, mas eu acabo trabalhando com todo mundo, porque todo mundo ajuda, todo mundo colabora, todo mundo incentiva, né? Então assim, é um trabalho em conjunto, na verdade, não é um trabalho solitário. Fico muito feliz por isso. Temos aqui Orlando, egresso de agronomia. Orlando já esteve na rádio, né? Já estivemos no laboratório de solos, com o professor Guilherme, que coordena um grupo de pesquisa no UFSC, né? Isso. Orlando, você vai me ajudar no nome de várias pessoas lá, né? A Sheila que é peruana, né? Sheila é peruana, o professor Guilherme está na graduação. Sim. Aí o Orlando bota um papo com a gente lá sobre solos, bacana, acesse lá. Acho que a agronomia na rádio tem uma playlist onde o Orlando participa e colabora. Obrigado, Orlando, mais uma vez, que é egresso, formado aqui na UASH, em agronomia, fez o mestrado em produção vegetal, agora está no doutorado em ciência do solo, pela rural também, né? Pela rural também, sim. O orientador Guilherme. Guilherme e o orientador professor Betão. Que é a direção. E você está prestes a entrar no convênio aí, né? Como é isso? Fazer o intercâmbio. Para realizar um intercâmbio no exterior. Vou para o Texas, nos Estados Unidos. Lá é uma universidade também que tem uma área muito forte em solos. E eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um intercâmbio, fazer parcerias com a universidade. É mais um egresso nosso rompendo fronteiras, né? Que a gente tem exemplo de outros alunos que fizeram mestrado doutorado fora, que estão trabalhando fora, né? Isso é uma coisa. Fico muito feliz por você também estar contribuindo aí e crescendo, né? Agradeço pela oportunidade. Então, posso falar um pouco da minha trajetória aqui na universidade, certo? Fique à vontade. Eu sou de Santa Cruz da Baixa Verde, eu cresci lá. Hoje minha família mora em São José do Monte, em 2019 nós mudamos, né? Mas graças à interiorização da universidade, né? Eu acho que no Sertão do Pajeú eu consegui estudar, fiz minha graduação em agronomia, fui o primeiro da família a ter uma graduação. E isso não é um caso isolado, não só eu, nem vários amigos. O primeiro graduando de uma Universidade Federal foi aqui pela UASH, né? Isso graças a essa interiorização da universidade, né? Em Recife seria inviável para a maioria das famílias mandar alguém para estudar lá. Mas enfim, eu fiz agronomia aqui na UASH, finalizei. A professora Rosa foi minha professora, 3 disciplinas. Foi um prazer ter a senhora como professora, inclusive, só por isso. E na graduação eu trabalhei com meteorologia. Qualquer vez eu posso tomar uma aula da Rosa, eu fico curioso sobre como ela veio. Pode ir, é uma ótima aula, não vai se arrepender. Enfim, na graduação eu trabalhei muito com agrometeorologia e com solos, né? E no mestrado e doutorado eu trabalho com solos. Eu trabalho com o professor Guilherme desde o mestrado e agora no doutorado também. E, enfim, o que eu faço na minha pesquisa de tese, doutorado, a gente trabalha com agricultura de sequeiro. A gente tenta testar várias formas, vários cenários para reduzir o impacto do estresse hídrico nas plantas privadas. No nosso caso, nós escolhemos o cajueiro, que já é uma planta tolerante, mas a gente precisa aumentar essa tolerância da planta, né? Porque chega um momento que o estresse hídrico é tão grande que a planta não consegue suportar, né? A gente vai chegar a morte da planta. Então, nós testamos alguns condicionadores de solo como material branco para tentar reduzir esse estresse hídrico. Essa é a nossa estratégia. Outra estratégia é o balanço nutricional da planta, aplicando alguns elementos essenciais e outros não essenciais pela planta também, para ver se algum vai ser benéfico para reduzir o estresse hídrico nessa cultura. E também aplicamos alguns polímeros hidrofílicos, né, que é o hidrogel, que ele retém água no solo e vai liberando essa água para o solo à medida que o solo vai secando, né, por equilíbrio. Mas enfim, eu estou chegando à fase final da minha pesquisa, a gente já tem alguns resultados, logo vamos publicar alguns artigos, mas está bem interessante, né, que vai promover a agricultura de sequeiro, né, fortalecer a agricultura de sequeiro e regiões semiáridas. E esse é um sucesso para você, viu? Agradeço muito. E agradeço pela oportunidade de participar mais uma vez da realidade. Se não me engano, o professor Vicente pesquisou salinidade, estudo salinidade também, né, professor? Mexeu do doutorado, foi isso? Não, na verdade, primeiro agradecer. Desculpa que eu faço algumas anotações, aí fica mesmo que tudo legal, mas você não fez salinidade, você estudou, foi? Estou estudando salinidade agora enquanto pesquisador aqui na UASH. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez e parabenizar, um ano de Rádio UASH.
É um projeto muito importante pelo fato de registrar e deixar para a história esses registros, né? E pegar um pouco da fala de Orlando, a importância da UASH para mim, para a região. Eu sou baiano, estou aqui por conta da UASH. Rosa acabou de falar que é paraibana, né? Então veio para cá por conta da UASH. E Valdo, de Afogados. Afogados da Gazeta. De Recife, na de Vila. Recife, você é cearense. Fortaleza, isso. Orlando é da região e Orlando falou que veio uma peruana, que tem uma peruana aqui. Né? Tem do Haiti também, tem gente de Moçambique. Pois é. Então, inclusive estão na Rádio Oeste também, já fui entrevistado. A Rádio Oeste também, né, já acaba divulgando, mas a Oeste acaba atraindo pessoas de várias regiões, trazendo conhecimentos. Temos um colega também de Maceió, trazendo conhecimentos diversos, né, diversas profissões e diversas culturas também, para conhecer um pouco da cultura local daqui do sertão. E também, quando eu for para as suas regiões, como eu vou para Salvador, por exemplo, eu levo um pouco da cultura regional daqui para lá, e acabo divulgando essa cultura. Então, é uma interação muito saudável, né? Além de estar proporcionando para as pessoas daqui da sociedade local mudança de vida, como o Orlando acabou de falar, da oportunidade que ele está tendo de ir para o Texas. E que ele acabou de falar também que se não tivesse a UASH, provavelmente não seria possível realizar esse sonho. Então a gente tem que voltar cada vez mais para a UASH e esse tipo de vídeo, o seu projeto, é uma forma de fortalecer, no caso, essa luta. Nós tivemos um colega que está trabalhando ali cuidando na parte de letras, na parte paisagística daqui, né? Aí está envolvendo o conhecimento da agronomia e agora está bebendo também o conhecimento de letras, né? Então isso é muito gratificante, né? É muito gratificante. E agora sim, respondendo a sua pergunta, eu sou engenheiro agrônomo, né? Mas eu fiz mestrado, doutorado em zootecnia. A minha graduação foi na UFA, lá na Cruz das Almas, na Bahia. E a minha pós-graduação toda, mestrado, doutorado e pós-doutorado, foi na zootecnia em Recife. E especificamente falando na área de floricultura. A maioria das pessoas não sabe o que acha é floricultura, né? Então, a grosso modo falando, seria a ciência que vai cultivar alimento para os animais, pasto, por exemplo, para os animais. E dentro dessa área eu trabalho com leguminosas, que é um tipo de forragem, né, para os animais. E quando eu vim para o UASH, eu optei por pesquisar o efeito da salinidade de algumas leguminosas nativas, sabendo que esse tipo de situação, solos salinizados, tende a aumentar cada vez mais na região semiárida. Então, a gente já tentando identificar alguns materiais que sirvam de alimento dos animais e que tolerem, no caso, a salinidade do solo. Recentemente, eu estive como coordenador do curso de graduação bacharelado em zootecnia e foi uma experiência também muito interessante. Eu recomendaria para todos os colegas, se tiverem oportunidade, fazer parte da gestão do curso. Inclusive, o professor Vicente já esteve na rádio uma vez, fala um pouco da sua carreira acadêmica, fala um pouco das suas pesquisas. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Vicente, está lá na Rádio Oeste, entrevista com ele. Indiquei alguns livros, mas eu acho que foram livros mais voltados para a minha área, né, a área de floricultura. E quando você falou da indicação de livro, apesar de não ter trazido aqui, mas eu indicaria, por exemplo, o livro da Arte da Guerra, de Sun Tzu, que é fugir um pouco da nossa área de trabalho, né, mas ficar um tema mais abrangente. E serve não só para o lado profissional, mas serve para a vida da gente, o relacionamento de um ser humano com outro ser humano. Apesar do nome ser pesado, a Arte da Guerra, ele fala de relacionamentos, de como a gente conviver com situações, né, situações diversas. E dessa forma tentar tirar o melhor proveito possível, no bom sentido da palavra. E apesar de não ter sido solicitado, eu gostaria de indicar também uma série. Sim. Que para mim abriu muito a minha mente e acredito que pode abrir a mente de muitas pessoas, né? Que no caso é o Cosmos, de Carl Sagan e Neil deGrasse. Pronto, é excelente para quem gosta de ciência, para quem quer abrir a mente, enxergar, essa série é perfeita. Legal. Você falou de pastagem, né? Tem um vídeo na Rádio Oeste, onde o professor Maurício explica
detalhadamente a diferença de pastagem e pasto. Assistam lá, que ele explica, porque muita gente confunde, né? Mas o Maurício lá na Rádio Arte explica bem detalhadamente a diferença de pastagem e pasto. E aí você fez a pergunta para o professor Divaldo sobre a importância da engenharia de pesca para a nossa região. Nós temos agora, teve ontem um discurso da ONU, né, do presidente Lula e também do presidente Trump, em linhas totalmente diferentes. Um negacionista do aquecimento global e outro defendendo, no caso, medidas para combater o aquecimento global. E aí entraria engenharia de pesca aqui na nossa região para a criação de algas, por exemplo, cultivo de algas com o intuito de sequestrar carbono e aí contribuir, no caso, para a mitigação do aquecimento global. E a pastagem também pode servir para essa finalidade. Nossa. Obrigado a vocês. Quero deixar uma palavra final. Tá? Alguém quer deixar alguma mensagem? Vamos fazer a indicação. A gente faz um outro vídeo de então. livros, tá certo? A gente também não se estender bastante. Obrigado dessa vez, Nivaldo, Davi, Rosa, Orlando, Vicente. Muito massa. Agradeço demais por vocês estarem contribuindo mais uma vez. Muitos de vocês aqui mais uma vez e outros estão me estreando. Pela primeira vez, né? Então agradeço o convite. Parabenizo, né, pelo projeto, um ano, né? Um aniversário. Sejam meio de muitos, né? Sim, e outros aí, com certeza. Certo? Eu faço das palavras de Nivaldo as minhas, eu também agradeço muito o convite. E colaborando participar pela primeira vez aqui da rádio. Seja por meio de muitos anos, né? Legal. Rádio, pode falar. Fechando. Só para dizer obrigada. Sempre um prazer, né? Um prazer estar participando tudo aqui. Essa integração e interação entre os cursos, muito massa. Obrigado, amigos. A Rádio Arte é uma rádio universal. Daqui a pouco vai ter Edson, professor de letras, vai ter Bruno, Priscila, Gabriel, Cícero e, quem sabe, o professor Antônio Inácio, que está chegando aí, e Henrique, que é discente de administração. A Rádio Arte é uma rádio universitária de Santa Pernambuco. Até daqui a pouco. Um abraço.